De noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede clareia, só nossa sede clareia. De noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede clareia, só nossa sede clareia. De noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede clareia, só nossa sede clareia. De noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede clareia, só nossa sede clareia. De noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede clareia, só nossa sede clareia. Minha amiga, meu amigo, graça e paz neste domingo, que é o quarto do tempo da Quaresma. Este domingo tem um nome especial e tem uma cor especial. O quarto domingo da Quaresma, ele é chamado de domingo letare. Letare é uma palavra que significa alegrar-se. O verbo letare. Letare significa alegra-te. Você se lembra que durante o tempo da Páscoa a gente canta Regina Coeli, letare, alegra-te, Rainha dos Céus. Então, esse domingo é chamado de domingo letare, porque, digamos assim, a gente já está vendo que a Páscoa está bem vizinha. E esse nome letare nós encontramos na antífona de entrada dessa missa, que é de Isaías 66, que diz: Alegra-te, Jerusalém, alegrai-vos, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. São expressões que nascem para o povo de Israel a partir do tempo do exílio. É uma alegria de quem volta para Jerusalém, de quem sabe que pode voltar para a sua casa. E por isso o salmo da liturgia de hoje, o Salmo 136, recorda o tempo que Israel estava no cativeiro da Babilônia. Junto aos rios da Babilônia nós sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião.
como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. São cânticos inspirados nesse período do exílio da Babilônia, e o povo de Israel leu o exílio da Babilônia em comparação com a experiência que foi feita no livro do Êxodo, o êxodo do Egito, a escravidão do Egito. Era também um período de escravidão aquele que eles estavam vivendo na Babilônia. E eles dizem: então, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. A grande alegria, portanto, do hebreu, do israelita, era Jerusalém. Para nós, a Jerusalém é a nossa comunidade de fé, é a igreja. É muito interessante que nós, que estamos vivendo nesse período, nós vivemos o período pós-Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II reformou a vida litúrgica da igreja. Uma das reformas fortes que nós sentimos no dia a dia do Concílio Vaticano II é justamente essa reforma da liturgia. E nessa reforma da liturgia, um princípio que ficou muito claro, estabelecido, é que a gente celebra isso, a gente toma consciência, o mistério da nossa fé, per ritus et preces, pelos ritos e pelas preces. A reforma do Vaticano II, portanto, ela se ancora no retorno à palavra de Deus, no retorno à liturgia, aos textos antigos da liturgia, às tradições mais profundas, não desse missal que foi interrompido e depois agora ele retoma como forma extraordinária, não é? Que foi estabelecido a partir de 1570, que era uma reunião de vários textos existentes, etc. Essa missa, essa liturgia como nós vivemos agora, ela faz recursos a princípios e textos muito mais antigos do que o que existia nesse missal que vigorou até 1970, um pouquinho antes, reformado por São João XXIII. Então, através dos ritos e das preces, ou seja, o rito também é muito importante. E hoje, né, quando você vai à missa e encontra o padre usando a cor rósea em vez da cor roxa, o violeta tradicional do tempo da Quaresma, isso já é para você um alerta. Os seus olhos notam que tem alguma coisa de diferente sendo celebrada na liturgia. E é esse espírito da alegria, porque a Páscoa já está vizinha, a Páscoa já está bem mais perto de nós. Claro, todo domingo conserva sempre esta marca da alegria da Páscoa, né? Mesmo sendo em tempo de Quaresma, cada domingo é tempo de celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos a ressurreição continuamente, né? Desde que Cristo ressuscitou, para nós é o tempo da ressurreição que vai se prolongando, expandindo dentro da nossa vida. Mas na pedagogia da liturgia, a Quaresma é um tempo que é marcado para preparar a celebração da Páscoa anual. Há um canto muito bonito que a gente entoa muito nesse tempo de Quaresma, que diz isso, né, que dá o reflexo desse salmo que eu disse que a liturgia traz no dia de hoje, que é o Salmo 136, e diz assim: dizei aos cativos saí, aos que estão nas trevas vinde à luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Foi no tempo favorável que eu te vi, te escutei, no dia da salvação socorri, te ajudei, e assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, serás seu libertador. Dizei aos cativos saí, aos que estão nas trevas vinde à luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz.
Eu comecei essa nossa meditação cantando um refrão inspirado em São João da Cruz, né? De noite, iremos de noite, porque para encontrar a fonte, basta a nossa sede, só é a nossa sede clareia. O quarto domingo do tempo da Quaresma é marcado por ser chamado o Domingo da Alegria, mas dentro desse processo de preparação do batismo, aqueles que vão receber o batismo na noite da Páscoa recebem o segundo exorcismo e se faz o segundo escrutínio, o segundo exame, a segunda avaliação. E durante a semana, essas pessoas vão receber a transmissão da oração do Pai Nosso, vão receber o Pai Nosso, a Traditio Pater. Renova-se neles a consciência do que aqui vai acontecer no batismo. Se tornam filhas e filhos de Deus. Portanto, por que eu fui atrás desse refrão de noite, iremos de noite, porque para encontrar a fonte só nossa sede clareia? Porque o Evangelho de hoje, de alguma forma, nos coloca nesse espírito da noite. A vigília da Páscoa é celebrada na noite, do sábado santo. E hoje no texto do Evangelho, que é o de João, no capítulo 3, versículos de 14 a 21, nós vamos encontrar o diálogo de Jesus com um que é um mestre em Jerusalém, que é um rabi em Jerusalém, com alguém que fazia parte do Sinédrio, que é o grande conselho que existia em Jerusalém, um conselho judicial, por o qual eram convidados e estavam presentes pessoas que eram pessoas economicamente bem colocadas, mas pessoas também que tinham um conhecimento aprofundado da própria lei de Israel. E esse homem com o qual Jesus se encontra hoje é alguém que é um conhecedor da lei, é um mestre da lei, é um perito da lei. O nome dele é Nicodemos. Depois nós vamos encontrar Nicodemos no momento da paixão de Jesus. E vamos encontrar Nicodemos vendo que ele era uma pessoa que tinha condições financeiras. Ele vai se encontrar com José de Arimateia, vão estar ali também as mulheres que foram fiéis a Jesus até o pé da cruz, e ele leva 50 quilos de incenso, e era a quantidade de incenso que se gastava, por exemplo, para os funerais de um rei. O que significa dizer que Nicodemos, com aquele seu gesto, ele entende e proclama a realeza de Jesus, proclama Jesus como rei. E é muito interessante porque Nicodemos vai se apresentar naquele dia em que estava já caindo o sol, não é? Já chegando o sábado, porque o dia começa no pôr do sol, então não como para nós que o dia começa no meio da noite, mas para o judeu ao calar do sol, ao cair do sol, e ali está Nicodemos. Numa hora em que muitos fugiram, então ele se apresenta sem reservas e com um gesto se declara realmente alguém que acolheu Jesus na sua vida e entendeu o mistério de Jesus na sua existência. Mas no texto que o Evangelho propõe hoje, os versículos de 14 a 21 deixam de fora esse aspecto, né, que foi durante uma noite que houve esse diálogo de Jesus com Nicodemos, que Jesus disse para Nicodemos que a pessoa, para entrar no reino de Deus, precisava nascer do alto. E Nicodemos não entendeu o que era que significava esse nascer do alto. E Jesus disse: você que é mestre em Israel não entende essas coisas, não é? Como é que se pode falar de outras coisas ainda mais profundas? E Jesus, com aquela palavra misteriosa, queria falar do nascer do alto, do dom do próprio batismo, de nascer por meio do Espírito Santo. E é justamente o que acontece conosco no nosso batismo. É um nascimento que vem do alto. Então Jesus, nessa conversa com Nicodemos, diante das dificuldades de Nicodemos, Jesus avança com uma memória, recorda a Nicodemos uma coisa, e é o texto que nós temos hoje. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna.
E aí entra isso que eu disse a você, que na hora da morte de Jesus, que no momento da morte de Jesus, Nicodemos se apresenta com José de Arimateia diante de Pilatos, ele leva aquela quantidade imensa de incenso para dizer que aquele que foi levantado na cruz, que é visto segundo a lei como um maldito, é amaldiçoado todo aquele que morria no patíbulo da cruz, segundo a palavra do Deuteronômio. Então Nicodemos aqui se apresenta como um mestre da lei que está dizendo que ele reconheceu quem é Jesus, que de fato agora ele vai ter a vida eterna. A vida eterna não é uma vida que vai começar depois que você morrerá. A vida eterna é uma vida que começa quando a gente faz adesão a Jesus. No aderir a Jesus, começa para nós a vida eterna. Essa vida que a morte não é capaz de destruir, que a morte não é capaz de vencer. Como foi o caso, a morte de Jesus não incutiu medo em Nicodemos, porque ele tinha aderido a Jesus, ele ganhou coragem para manifestar a sua fé, porque estava lá diante do corpo de Jesus, porque pediu junto com José de Arimateia o corpo de Jesus e porque gastou muito dinheiro para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Veja que é um conjunto de coisas que mostram essas coisas todas juntas, que Nicodemos tinha a fé em seu coração e tinha aderido a Jesus. Estamos no momento do segundo escrutínio para aqueles que se preparam para o batismo. Eu e você que estamos batizados precisamos pensar nisso. A fé precisa ser muito concreta. Quando no rito do batismo os pais vão levar um filho, o padre vai até a porta da igreja, interroga os pais: qual é o nome que vocês escolheram para esse filho, para essa filha? E os pais dizem qual foi o nome. E o padre pergunta: o que é que vocês pedem para esta criança? Aí tem as várias possibilidades de responder. Pode ser o batismo. E tem uma resposta que diz também: a vida eterna. Olha aí, o batismo é a porta que abre a vida eterna. A adesão a Jesus nos dá a vida eterna. Não é que a vida eterna vai começar depois que a gente morre, não é? Muitas vezes você vai na missa e o padre diz: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos dê um dia a vida eterna. Ou depois desta vida, às vezes faz uma inserção ali que deixa um pouquinho de dúvida. Quando é que começa essa vida eterna? Essa vida eterna começa quando essa semente do batismo plantada em nosso coração, pela nossa adesão a Jesus, a gente já começa a viver como ressuscitadas e como ressuscitados. A gente já foi enxertado no corpo de Cristo. Passa a viver dessa vida que é a vida de Cristo, que é a vida eterna, já aqui nesse mundo. É verdade, passaremos pela morte. Ela é um momento de transformação do nosso ser, do nosso corpo. Mas Jesus, que é a vida eterna, ele também passou pela morte. Ele também foi levantado na cruz. E o fato de passar pela morte não significa que ele já não fosse a vida eterna, ou que a vida eterna não já estivesse presente dentro do mundo. Aqui nós somos chamados, não é, a recuperar a nossa visão até da nossa irmã, a morte, como dizia São Francisco de Assis. Ela é um capítulo dentro dessa nossa história de eternidade, dentro dessa nossa vida eterna. E Jesus continua dizendo para Nicodemos: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Sublinhar esse verbo que aparece aqui, né, pela primeira vez no Evangelho de São João, o verbo amar, agapau. Depois nós vamos encontrar no fim do Evangelho um diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas. E ali a gente sente que tem um jogo com dois verbos, o verbo phileo, que significa querer bem, e o verbo agapau, que significa amar. Amar como agape, como Deus é, um amor que procede do alto, não é? Não amor de aquisição, mas amor de doação.
porque a gente pensa, né, que o amor é sempre aquele de um receber, mas o amor que vem de Deus, esse amor que é o amor cristão, que é o chamado de amor agape, é o amor que é amor de doação, que é amor de entrega. Como Deus faz? Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, que doa o seu próprio filho. Por isso eu disse, né? Nicodemos, no final, ele doou muito, até materialmente, daquilo que ele tinha, fazendo uma compra muito grande de incenso para envolver o corpo de Jesus. O amor se doa, o amor se entrega, não é apenas amor que pensa que é receptivo, que quer. Se eu amo tanto aquela pessoa, que quer possuir, que quer a pessoa, que quer agarrar. Não, o amor realmente é doação, o amor é entrega, o amor é dar-se, é doar-se. Continua aqui Jesus no seu diálogo. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Não é que a gente poderia traduzir esse condenar também por julgar. Não é? Jesus não vem para julgar o mundo nesse sentido de uma condenação, mas vem para salvar. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no Filho unigênito. Por que está condenado? Porque foge da luz. Ele era a luz veio para os seus e os seus não receberam. Não é que Jesus condene ninguém, é que estas pessoas que se fecharam à luz, que era o próprio Jesus, elas fogem da influência do rei, da luz. E na medida que elas fogem da luz, elas entram nas trevas, elas se condenam, é uma autocondenação. Porque Deus, o que é que ele fez? Mandou o seu Filho ao mundo porque amou o mundo e quer que o mundo seja salvo. Esse é o querer de Deus, esta é a vontade de Deus, a nossa salvação. O mais sou eu e você que aderimos ou não a essa doação que Deus nos faz do seu Filho Jesus. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas porque suas ações eram más. Veja só, é a preferência da humanidade pelas trevas. Não é Deus que condena, é a humanidade que prefere as trevas e se afasta da luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas, mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste as suas ações que são realizadas em Deus. Você se lembra que essa semana nós já fomos à primeira carta de São João, no capítulo 10, os versículos de 7 a 11, onde justamente São João nos diz que quem ama o seu irmão caminha na luz. Caminhar na luz de Deus, entrar na luz de Deus, é entrar nesse amor, desse mesmo amor que Deus tem pelo mundo. Um mundo enxergado aqui como essa obra de Deus, não é que sai de suas mãos. Eu já disse a vocês em uma meditação que a palavra mundo vem da origem do verbo mundare, não é, que significa limpar. Quando uma coisa está muito suja, a gente diz que está imunda, ou imundo, não é? Não mundo, não limpo, não belo. E justamente o mundo é belo porque é amado por Deus, é querido por Deus, é desejado por Deus. Essa é a lógica, não é, da nossa fé. O mundo como um dom de Deus, como um presente de Deus, como resgatado por Deus, não é? Em grego se diz o cosmos. Você já vê que quando a gente quer se embelezar, não é, usa produtos cosméticos, vem dessa mesma raiz de cosmos, de mundo, de coisa limpa, de coisa bela. Deus purifica o nosso mundo por meio do amor que derramou nesse mundo através do seu Filho Jesus. Hoje queremos pedir a Jesus essa graça de andando das trevas para a luz, que Ele derrame em nós esse amor que é pura doação, como São Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado em dom. Que a gente saiba, não é, então, que estamos renovando em nós essa consciência, esta certeza dessa pertença a Deus e do seu amor por nós. Que esse domingo seja vivido na graça e no amor do nosso Deus, nessa consciência de que somos amados e que devemos corresponder a esse amor de Jesus, para que o mundo se torne realmente naquilo que ele é, um espaço de beleza, um espaço de encanto, um espaço de luz.
Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.